Beleza da nossa cidade é você. Olá, boa tarde, resenheiros e resenheiras de plantão. Está no ar o seu programa de esporte de toda segunda-feira, excepcionalmente esta semana, na terça-feira, da TV Câmara Fortaleza, canal 7.2. Hoje vamos falar sobre o Ceará, que não passou do Santos na Arena Castelão, tomou 1-0. Vamos falar também do Leão, que na mesma Arena Castelão bateu o Fluminense por 1-0. Temos ainda os nossos representantes nas séries C e D do Campeonato Brasileiro, tá? Ferroviário, Floresta, Atlético Cearense, Maracanã, Iguatu, será pauta aqui no nosso programa a partir de agora. Também temos destaque para o Cearense Sub-20 2024, afinal de contas, com uma campanha magistral do Juventus, que tem 100% de aproveitamento, e nós vamos bater um papo com o seu técnico, treinador, no programa de hoje, tá? E para comentar, para bater um papo com a gente, nós temos Alisson de Oliveira. Fala, campeão, satisfação te receber aqui pela primeira vez no Resenha de Artilheiro. Fala, meu amigo JP Quintela, um prazer enorme estar aí mais uma vez, né? Agora aqui na TV, Resenha de Artilheiro, um programa muito bacana, sempre aí trazendo tudo sobre o futebol cearense, e a gente está aí para comentar com você, amigo. Show de bola! Ele que já esteve com a gente no programa de rádio e agora pela primeira vez na TV, e se Deus permitir, terá um tempo também no podcast, em algum dia desses aí. Vamos lá, podemos começar o nosso programa, Cláudio Costa? Na hora. Tá felizinho, né? Fortaleza mandou muito bem contra o Fluminense na Arena Castelão pela 15ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Fez só 1-0, poderia ter sido mais, é bem verdade, mas o gol foi do artilheiro Juan Martín Lucero, El Gato. E aí, cara, esse jogo do Fortaleza, um resultado importantíssimo. Alguém fala que o Fluminense estava desfalcado, que o Fluminense está na zona de rebaixamento. Cara, o Fortaleza não tem nada a ver com isso. Também estava desfalcado, né? E precisa fazer a sua parte. Roda o VT do jogo de Fortaleza e Fluminense. Mas o importante frisar, a Arena Castelão, mesmo com esse gramado irregular, tem sido o palco onde o Fortaleza tem conseguido vencer seus adversários. O Fluminense muito frágil dentro da partida, principalmente ofensivamente. A fala, inclusive, do Mano Menezes é que a equipe veio para Fortaleza para ser um time competitivo, disputar a partida, entendendo também o bom momento do Fortaleza e essa sequência do Vojvoda. Dentro da equipe do Leão já há algumas temporadas. Ele, inclusive, o Mano Menezes fala isso na sua entrevista coletiva. Já é a terceira equipe que eu venho aqui enfrentar o Fortaleza diferente, ou seja, tem uma continuidade do trabalho. E o Vojvoda, dentro da partida, conseguiu isso. Teve um primeiro tempo onde o Fortaleza, algumas jogadas do Pochettino, que para mim foi um dos destaques da partida, e não só flutuando ali pelo meio. O interessante do Pochettino nessa temporada é que ele consegue construir dos dois lados, principalmente nesse setor do lado direito. Fortaleza esteve perto do gol com o próprio Lucero, por cima, de cabeça. O Emmanuel Brits também teve uma grande chance. E aí, como vocês estão vendo, no segundo tempo, perfeita a assistência, né? Aquela jogada que você parece que cruza com a mão para o seu companheiro, o Lucero, marcando o seu 20º gol na temporada, perdendo apenas do Pedro, né, na artilharia do Brasil, inclusive também dentro da Série A, ele com 6 gols, o Pedro do Flamengo com 7, e o Pochettino já ultrapassou, inclusive, o número de assistências da temporada passada. Para você ver, ele fez 11 assistências esse ano já. Ano passado terminou com 10. Então, para você ver como o cara realmente tem sido esse diferencial da equipe. Não foi uma partida brilhante, isso é bem verdade. Mas na Série A, JP, a gente não pode esperar que o Fortaleza vá dar baile, como foi contra o Palmeiras, como foi um primeiro tempo contra o Juventude, onde a equipe foi absoluta, poderia ter feito 3, 4. Não, foi um time mais burocrático nesse sentido. Mas soube vencer o Fluminense muito bem, principalmente sem sofrer sustos. Aproveitou-se da fragilidade do adversário, que ainda não sabe o que é pontuar fora de casa. Na lanterna da competição, apenas uma vitória. Estava ali com o Vasco nesse quesito, mas o Cruz Maltino venceu o Inter. Então já passou esse sentido, né, de vencer fora de casa. O Fluminense está devendo muito. Trabalho para o Mano Menezes. Segunda partida, né, só à frente da equipe. 1 ponto conquistado dentro de casa e fora. Continua sem pontuar.
E realmente, cara, o Fortaleza poderia ter feito mais, poderia ter ampliado este marcador. Foi um jogo, não foi um jogo tão bem, tão vistoso, né, tão bem bacana de se assistir, mas o Fortaleza mandou na partida, dava para ter feito mais. Você falou do Pochettino, que é o meu destaque também dessa partida, mas o Pochettino, assim como no ano passado, tem sido muito importante para o Fortaleza. Eu me lembro, falava recentemente no programa de rádio, que o Pochettino, no ano passado, de 78 partidas que o Fortaleza fez, 70 o Pochettino estava presente. E nas 70 ele deu 10 assistências. 10 ou foi 11, não estou bem certo agora. Esse ano, o Pochettino já jogou 35 partidas pelo Fortaleza, a metade do ano passado, e já fez 11 assistências. Ou seja, ele já bateu a meta do ano passado, ou a marca do ano passado, com a metade dos jogos. E tem sido um cara muito importante para o Fortaleza, assim como o Lucero, que tem sido, como você pontuou bem, o artilheiro do Fortaleza na temporada e o artilheiro do Fortaleza na Série A. E é um detalhe, é o vice-artilheiro da competição, sim, atrás apenas do Pedro, né, cara? Nada mais, nada menos do que o Pedro, né? É verdade. E aí a gente vê o Fortaleza, nesse momento, se preparando para o próximo jogo, né? Tem um jogo importante aí. Não entendi o GE, cara. Não entendi, sinceramente. Diante do Flamengo, né? Diante do Flamengo, um jogo interessantíssimo aí. Mas vamos ouvir o que foi que o Juan Pablo Voivoda falou quando ele analisa essa partida, o que ele percebeu, que a gente pode comentar logo em seguida. Voivoda analisou a convincente vitória do Fortaleza diante do Fluminense. Ficar con los 3 puntos, Brasileirao es muy complicado, muy difícil. Acho que hicimos una boa primera parte, con finalizaciones, o segunda parte también. Conseguimos gol, después de gol o defendimos, o acho que asistí en el campo un time de Fortaleza con una maturidad importante, sabiendo jugar o momentos que tienen las partidas. Bueno, hoy ganamos solamente por un gol, mas o importante también es conseguir los 3 puntos en casa, después de una derrota hace 4 días. Entonces yo que el grupo nuevamente respondió. Y bueno, estos puntos eu falo con jugadores, cada punto en Brasileirao. Uno juega partida, sí, y dentro de la partida no está pensando en la tabla, está pensando que necesita o quiere o conseguir o ganar, y más jugando en casa. Después, cuando fechan las partidas, ahí va y observa y analiza tabla. Mas todas partidas tienen una complicación máxima para todos os times. Cara, o técnico do Fortaleza falou um negócio interessante, o que eu acho muito difícil acontecer, que é você entrar em campo focado naquela partida e não olhando ou pensando na tabela, para onde é que eu vou, onde é que eu estou, jogar o jogo naquele momento para poder decidir e trazer os 3 pontos, principalmente dentro de casa, que tem sido um amuleto para o Fortaleza, né? Ele tem vencido bem na Arena Castelão, mas é difícil, cara. Se de fato isso tem acontecido e eles têm conseguido fazer isso, sinaliza um pouco do porquê, do segredo desse bom momento do Fortaleza, pelo menos por enquanto. Não é fácil, eu imagino, você esquecer a tabela e olhar só para dentro de campo, mas parece-me que o Fortaleza consegue fazer isso nas palavras do seu treinador. Ainda mais, JP, quando se tem essa credibilidade que o Fortaleza tem, de quando vence, encosta na parte de cima. 23 pontos, 8ª colocação. Um time que tem sim uma projeção e passar ano após ano, beliscando uma Sul-Americana, uma pré-Libertadores, vem de uma grande decisão no ano passado diante da LDU. Então, quer queira ou não, cria-se essa expectativa. E aí vai da torcida, vai do próprio time, os jogadores, quando são contratados, já imaginam que o Fortaleza irá conseguir fazer também boas campanhas e acredito que não esteja diferente em 2024. Também estou contigo. É difícil você desalinhar esse processo. Jogar contra o Fluminense e não pensar, assim que termina o jogo pelo menos, num próximo adversário, líder da competição, o Flamengo, que vem de um empate contra o Cuiabá, mas é um palco onde Fortaleza venceu há 2 anos atrás, com o gol do Hércules no final, então tem toda essa expectativa, assim. Sei que é trabalho do Voivoda, né, fazer isso.
E outro ponto que encerra, né, inclusive esse trecho da entrevista, que ele fala sobre não tem jogo fácil, né, não tem adversário que não seja complicado. A gente viu o Fluminense, um placar magro, 1-0, mas o Fluminense se comportou da maneira que entendeu que poderia conseguir algo contra o Fortaleza. Não foi feliz ofensivamente e defensivamente acabou sendo vazado. E só um destaque, né? A gente falou aí sobre a campanha do Fortaleza dentro de casa, ele só perde para o Bahia e Cruzeiro, estão com 100% de aproveitamento dentro da competição. O Fortaleza tem a terceira melhor campanha, com 75%. Beleza, outra coisa que você até pontuou, que o técnico Mano Menezes falou, né? Que ele vem aqui pela terceira equipe diferente encarar o Fortaleza. Quando ele fala isso, ele cita inclusive um momento do futebol, a história do futebol brasileiro, né? Que é muito complicado. Ele vem pela terceira vez aqui com a terceira equipe diferente. Ele fala justamente dessa máquina de moer treinador, né? Ele fala muito nesse sentido de que ele não teve a devida oportunidade. Só que, por outro lado, a gente olhando na outra perspectiva, é méritos para o Fortaleza segurar esse técnico por tanto tempo, porque Mano vem dirigindo a terceira equipe diferente, enquanto que o Fortaleza mantém-se o seu técnico pelo 4º ano consecutivo, o que é algo extraordinário para o futebol brasileiro, somente, se eu não me engano, por esse período o Abel, lá no Palmeiras, e agora o Vojvoda no Fortaleza também. E você vê como o Fortaleza consegue, né? Porque o Vojvoda teve diversas sondagens durante esse tempo. A gente viu clubes ventilando como Atlético Diversas sondagens e diversos momentos críticos, né? Sim, exatamente. Que poderiam, inclusive, nesses momentos que surgiram, nomes como Atlético Mineiro, Corinthians, até quando ameaçaram a saída do Abel Ferreira, já se falavam, né? Exatamente isso, ele pensar de um modo diferente. Mas não, tem a confiança sempre teve, né, do Marcelo Paz, que hoje é o presidente da SAF. Então ele consegue ali também, alinhado ao Fortaleza, ter um bom trabalho e durar tanto tempo à frente do clube. Beleza, coloca em tela a classificação da Série A, enquanto o meu camisa 8 entra em campo aí, rapaz. E não se aquece mais não, né? Já vem aquecido já. E aí, como é que tá? Beleza? Show de bola. Hugo do Vale está conosco também, o comentarista que deixa você na cara do gol. Já vai para analisar o meu Mengão, líder da Série A. E aí, Hugo do Vale, Flamengo líder, Botafogo segundo colocado. Esse ano não vou torcer Botafogo esse ano, não vou. Não torça Flamengo, São Paulo e Fortaleza. O resto você pode torcer. No Botafogo eu torci ele. É que o homem aí, eu vou dizer, ele tirou o título do Botafogo. Só não foi pior do que a secada que o Caio deu no Nilo lá no bate-pronto. Ali foi um negócio meio... G4, Flamengo, Botafogo, Palmeiras e São Paulo. O Fortaleza é o 8º colocado com essa vitória diante do Fluminense. E o Z4 continua com o meu timão, o meu Gremão, o meu Atlecão e o Fluminense. O Fluminense não é meu, não. Eu sou Fla-Flu, lembrei. E aí, cara, Série A do Campeonato Brasileiro? Pois é, cara, a gente vê aí no G4, né, 4 times realmente que estão mostrando um futebol bem regular, podemos dizer assim. Eu acho que incluir o Bahia também não é uma coisa, assim, fora do contexto. Eu acho que também pode se unir aí Cruzeiro e Fortaleza, né? São times também que estão ali na briga. Para mim, os times mais regulares até agora. Os demais, até por conta das situações que teve de rodadas atrasadas, né? Que no caso do Internacional e principalmente o Grêmio, né? O Internacional você vê alguma evolução melhor, até pelo modelo de jogo, né? Do Internacional, ele é mais fácil de se adaptar à volta, porque ele não é um time que propõe jogo, né? Ele é um time mais reativo, né? E para os jogos, essa questão de 1-0, empata, então a chance do Internacional perder com esse modelo de jogo é muito mais difícil do que o do Grêmio, que é um time que propõe jogo, de velocidade, joga muito aberto e vem sofrendo com isso. No mais, eu acho que a tabela está rigorosamente dentro daquilo que a gente esperava, tirando, logicamente, Grêmio, Corinthians e Fluminense nessa situação. Jamais Fluminense, a gente imaginaria o campeão da Libertadores, né, ficaria nessa situação. E aí, de uma vez por todas, o Fluminense realmente decidiu acabar a era Fernando Diniz. Porque quando você sai do Diniz para o Mano Menezes, extremo, né? É porque realmente você quer acabar de vez com todo o trabalho que o Diniz fez no Fluminense. A gente já viu isso, inclusive, no jogo contra o Fortaleza. Um Fluminense ainda querendo jogar como jogava como o Diniz, mas com a cara já do Mano Menezes, jogando muito atrás, sem ter muita velocidade na frente. Né? O Corinthians é um time que depois que perdeu o treinador
corre um grande risco de cair, né, na minha opinião, porque o Antônio Oliveira é um cara que é afeito a esse tipo de desafios, com jogadores sem ter tanta notoriedade, formar time bom. A gente tira pelo Cuiabá ano passado, brigando na primeira página da tabela, né? O Ramon Dias aí parece que vem para o Corinthians, ninguém tem aí 100% de certeza. Enfim, tirando esses três, né, e que eu achava que quem estaria era Vitória, Criciúma, Juventude, né, o Atlético Goianiense, esse desnível está acontecendo. Agora, não é por nenhuma outra situação se não for incompetência dos times que estão lá e competência dos que estão acima. Perfeito. Principalmente o Juventude, que mesmo com o Roger Machado, que tem um estilo de jogo mais reativo, consegue fazer, inclusive, placares impressionantes, como foi o do Juventude contra o Grêmio. Né? Eu achei um placar assim fora do normal mesmo, por mais que a gente saiba que o que aconteceu lá foi chances aproveitadas pela equipe do Juventude. Ok. Morto, coloca em tela aí, por favor, os próximos jogos do Fortaleza. O Leão joga contra o Flamengo na quinta-feira, dia 11 de julho, no Maracanã. Jogo difícil contra o líder da competição. E aí, o Fortaleza tendo esse desafio. E aquela artezinha bonitinha, tá? Pois é. Esse desafio de visitar o Flamengo com o intuito de conseguir pelo menos pontuar. Que a gente lembra que o Fortaleza tem um jogo a menos ainda, aquele jogo contra o Criciúma, ou seja, está em 8º colocado, mas tem um jogo a menos. Conseguindo pontuar com o Flamengo já está de bom tamanho, né? Porque ele está em 8º colocado agora. Se conseguir essa vitória diante do Criciúma, que é o jogo que está atrasado, enfim, ele vai encostar ainda mais. Ok, finalizando aqui Fortaleza, eu quero entrar na Série D. Afinal de contas, também temos bons representantes cearenses na Série D do Campeonato Brasileiro. Vamos falar de Série D, nossos representantes Atlético Cearense. Ah, difícil, não tá não? Ei, Cláudio Costa, pede para os caras acordarem aí um pouquinho. Representando o Atlético Cearense, o Iguatu, eles se enfrentaram e o Azulão levou a melhor, vencendo o Atlético Cearense por 1-0. E aí, do Vale? Pois é, né, cara? Um jogo esperado, né, de duas equipes que estão se destacando dentro da Série D. O Atlético Cearense, uma grata recuperação dentro da competição. É um clube que a gente tem a expectativa que se classifique também, afinal de contas, fim da linha para o Maracanã, que era um time que eu tinha muita expectativa. Mas como a gente falou no rádio, né, foram com pensamentos, não digo que pequenos, mas muito otimistas, né? Times do Campeonato Cearense ir para um brasileiro, né, para disputar jogos difíceis, né, maratonas de viagem também complicadas, e foi o que aconteceu, né? A gente viu que realmente teve uma dificuldade para o Maracanã durante toda a temporada, o elenco não aguentou. Outra decisão, né, que influenciou muito, na minha opinião, tanto para Iguatu quanto para o Maracanã, foi emprestar jogadores para a Série B do Campeonato Cearense, né? Isso foi bacana para dar rodagem para os jogadores, mas ao mesmo tempo desgastou para a competição do brasileiro. Então o Iguatu, que já está classificado, né? A gente fica na torcida aí para que o Atlético Cearense consiga fazer com que o presidente jogue, faça gol, continue fazendo, né, Alisson? O Alisson trouxe... a gente tem a águia de volta aí nos gols aí feitos pelo Ari. O Alisson trouxe informação, né, nos bastidores da participação do Ari nesse jogo. Ele né? participou bem, como sempre, se movimentou, mas aí teve um momento decisivo que o goleiro Mauro acabou fazendo a defesa, ele perdeu o pênalti. E foi o destaque da partida também, o goleiro do Iguatu. E esse golaço do Pedrinho, a gente tem que destacar. Gol olímpico, ele que desde a temporada passada contra o Ceará também foi bem, um jogador que vem se destacando no Iguatu, esse meio de campo Pedrinho, junto ali com o Otacílio Marcos, a experiência do Max Oliveira. Mas é um time também que estou com o Hugo. Vai bem, eu acho que na próxima fase. O Atlético Cearense tem um confronto direto contra o América de Natal no final de semana. Isso pode ser um ressurgimento aí para brigar, continuar brigando. Perdeu agora, mas vinha de uma boa sequência. Então a gente espera aí que nesses próximos 2 desafios o Atlético também consiga a classificação. Coloca em tela os próximos jogos do Iguatu, só para a gente, o próximo jogo do Iguatu para a gente ter noção, se já tiverem acordado. Brasileirão Série D. Santa Cruz de Natal, o jogo vai ser no sábado, dia 13, contra o Iguatu. O Iguatu visitando o Santa Cruz, que se eu não me engano, vamos já ver isso aqui, mas se eu não me engano é o Lanterna. Ah, não, o Potiguar é o Lanterna, né? Acho que é o Potiguar que é o Lanterna. Mas enfim, pelo que vem produzindo o Iguatu,
E o que eu acho interessante, Alisson, é que mudou o técnico, ótimo técnico, por sinal, o Washington Luiz, mas o time continuou produzindo bem, né? O time continuou equilibrado com as suas... Olha aí, os caras são bons demais, Rapaz, né? Quando eles mexer com a galera... Quando eles acordam é brincadeira. Santa Cruz é o 6º e o Iguatu é o 2º colocado, né? Enfim, fala pra gente aí, Alisson, o que esperar desse próximo jogo do Iguatu contra o Santa Cruz? Eu tô contigo, acho que o Iguatu vai para vencer, mesmo já com essa classificação carimbada, né? E um detalhe também, né? O Atlético Cearense pega esse América, o Iguatu também pode ter uma participação importante, porque pega o Souza na última rodada. O Iguatu, sim, após esse Santa Cruz. Uhum. E aí isso pode ali, né, interferir, ajudar o Atlético Total. Cearense, até porque quem não lembra do Souza na Copa do Brasil, dando Sim, trabalho, exatamente. eliminando o Cruzeiro, que tem boa campanha na Série A, depois dificultando ali as coisas para o Red Bull Bragantino. Então eles pensam sim em indo uma possível classificação. Mas eu acredito, tô com a esperança bem positiva que o Atlético Cearense também vai conseguir essa vaga. Coloca então em tela, por gentileza, o próximo jogo do Atlético Cearense. O Atlético Cearense, que também busca essa classificação, hoje é o 4º colocado, vai encarar o América de Natal, como falou o Alisson Queiroz, que é um confronto direto. O Atlético é o 4º, o América é o 3º, então tem essa disputa aí para se garantir. Talvez os dois se classifiquem, né? Mas é importante para o Atlético Cearense voltar ao bom momento e trazer esse resultado positivo. Coloca em tela o do Maracanã. O Hugo já falou, inclusive, sobre... Lamentamos aqui, né, a situação do Maracanã, que a gente, no começo da competição, estava até melhor do que o Atlético Cearense, bem melhor, por sinal. Tem não? Então, o Atlético... Deixa eu confirmar aqui. Hugo, tem um gol? Tem um gol. Então vai, roda aí os gols, o gol do Maracanã, do jogo do Maracanã. E Hugo do Vale, cara. Infelizmente, né, o Maracanã, com ótimo trabalho do Juninho, que tem até uma agenda interessante para a próxima temporada, mas na Série D, infelizmente, não se classificará, né? A gente sabia que era muito difícil, né? Os times intermediários aqui do nosso futebol, na verdade, acho que eles vêm fazendo um excelente trabalho com toda a condição que eles têm na mão, né? O time do Maracanã, como eu falei, optou por levar um time praticamente igual ao que jogou o Campeonato Cearense, que foi muito bem sim, né? Conquistou mais uma vez vagas importantes dentro de competições importantes para a construção de calendário e principalmente, né, trazer um financeiro para dentro do clube, né? Eu acho que isso é um reflexo, né? Tudo na vida, como eu sempre gosto de falar, tem ônus e bônus, né? Então tem ônus que aconteceram em relação às vagas garantidas e o bônus de ter as vagas garantidas e o ônus de não ter ido tão bem numa competição que a gente sabe e continua falando de times tão importantes para o futebol brasileiro. Olhando a Série D do Campeonato Brasileiro, você vai ver times participantes da Copa do Nordeste, times que já participaram de Série B, por exemplo, né? Então a gente sabia que tinha um investimento muito alto por trás disso, que sirva de lição para o Maracanã. Ao mesmo tempo, a gente tem que enaltecer esse trabalho que vem sendo feito em parceria, diretoria, comissão técnica. Acho que a gente pode até falar um pouco também sobre os apoios que vem recebendo, sejam públicos ou privados. Eu acho que isso é muito importante para manter a equipe. Eu acho que é legal. Depender 100% eu acho que não é bom, Sim. Mas ter esse apoio é importante. Então o Maracanã continuar com esse pensamento. O trabalho do Júnior é muito solidificado lá dentro, né? A diretoria, todo mundo gosta muito do trabalho dele porque é muito competente, né? Ele vem fazendo coisas em relação ao elenco que ele tem, quase todo o cearense ou quase todo o regional, né? E trazendo resultados, né, para uma equipe do Maracanã que praticamente a gente pode dizer que começou há 5 anos atrás, né? Sim. Então, assim, eu acho que é válido a gente falar da tristeza de não seguir na competição, mas jamais não deixar de enaltecer o trabalho que vem sendo feito para uma equipe que a gente sabe que para fazer futebol é tão difícil e eles vêm fazendo muito bacana. E perdeu do 13, né, cara? Líder da competição, E 1-0, né? A fase inteira, líder da competição. Então, não é demérito, né? A gente sabe das dificuldades que o Maracanã tem e do tamanho do 13, por exemplo, líder da competição aí, fácil. Próximo jogo do Maracanã é contra o Potiguar. Então, pode ser que se despeça aí. Faltam 2 jogos ainda, né? 14. Faltam 2 jogos. Então, contra o Potiguar, pode ser que ainda pontue aí, enfim, respire um pouco mais, mas não tem mais condições de classificação.
se classificam 4 de cada grupo, são 8 grupos, são 32 equipes para a próxima fase da Série D. Vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo e a gente volta com Ceará, Série C, Floresta, Ferroviário, tudo isso, tá bom? Rapidez, não sai daí não que a gente volta já já. As convenções partidárias começam a ser realizadas em 20 de julho. Os eventos servem para que partidos e federações definam coligações e escolham candidatas e candidatos aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador. As convenções podem ocorrer até 5 de agosto. O trabalho dos vereadores está em toda a Fortaleza. Eles traduzem a sua voz em leis municipais que fazem a cidade acontecer e se desenvolver. A informação do valor por quantidade do produto nos supermercados é lei da Câmara Municipal para garantir os nossos direitos. Quando a gente coloca o nosso carro no estacionamento, tem uma lei para proteger nossos direitos. O meu filho é portador de deficiência e teve prioridade na vaga da escola, garantida por lei municipal. O meu atendimento preferencial em todos os caixas também é trabalho dos vereadores. É lei. Uma cineminha também é garantida também por lei municipal. E o nosso meio ambiente está protegido com uma lei municipal que proíbe as queimadas. O trabalho do vereador é construir uma fortaleza de todos. Uma cidade melhor pra gente viver. Atos como carreatas e comícios podem ser realizados nas ruas, desde que a Polícia Militar seja avisada antes. Esse é o Tira Dúvidas das Eleições. Aqui, eu, Mariana Fabre, vou te contar quais são as regras da propaganda eleitoral nas ruas. Para começar, propaganda eleitoral só pode ser feita a partir de 16 de agosto. Fachadas de comitês podem ser usadas para divulgar campanhas. Alto-falantes e amplificadores estão liberados até a véspera da eleição e eles podem ser usados entre 8 da manhã e 10 da noite. Mas olha, em alguns lugares não dá para usar, como perto de escolas e hospitais, por exemplo. Comícios e aparelhos de som fixos são permitidos entre 8 da manhã e meia-noite. E tanto as carreatas quanto a distribuição de santinhos podem ser feitas até as 10 da noite da véspera das eleições. Bandeiras podem ser usadas nas ruas e nos carros, desde que não atrapalhem o trânsito. Adesivos também estão liberados, mas tem limite de tamanho e candidatos não podem pagar por eles. Dá para conferir todas as regras de propaganda eleitoral no site do TSE. Então, confere lá e acompanhe nossas redes para receber informações confiáveis sobre as eleições. Obrigada pela companhia e até a próxima! Todo mundo tem um talento especial para ser mesário ou mesária. Você pode ser a comunicativa, o atencioso, a prestativa, o detalhista. É colocando essas habilidades em prática que a gente faz a democracia acontecer. Não desperdice seu talento, seja mesário voluntário. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Fala, rapaziada, estamos de volta. Lembrando para você que toda segunda-feira, às 16h30, aqui na TV Câmara Fortaleza, canal 7.2, a gente repercute tudo que rolou no final de semana esportivo e também prepara a semana para você. Hoje, excepcionalmente hoje, a gente está acontecendo na terça-feira, tá? Mas semana que vem retornamos aos nossos horários normais. E também estamos no rádio FM Fortaleza 90.7, toda segunda e sexta-feira, 11 horas da manhã. Vamos continuar aqui o nosso bate-papo, vamos falar agora de Ceará. O Ceará Sporting Clube recebeu o Santos e tomou de 1-0 de bola parada
na Arena Castelão. O gol decisivo do embate foi marcado por Otero em cobrança de falta ainda no primeiro tempo. Na etapa final, Rodrigo Ferreira foi expulso, mas o alvinegro ou os alvinegros não conseguiram aproveitar a superioridade numérica. E aí, meus amigos, Ceará deveria ou poderia ter vencido o Santos? Eu sei que é um adversário difícil, tido como o favorito para vencer a Série B antes da competição iniciar-se, mas o Ceará precisa, e estava inclusive com um novo técnico, né, Léo Condé, precisa mudar alguma coisa, mexer alguma coisa, para que possa voltar aos bons caminhos. E aí, Alisson? O Santos veio para Fortaleza e conseguiu competir. Em alguns momentos até teve mais posse de bola. O Ceará inicia ali com uma linha de 3 no meio de campo, com o Lucas Mugni, tendo o Ailon de um lado, o Pulga de outro. Em alguns momentos eu achei interessante o Lourenço avançando e participando dessa linha próxima ali. Em alguns momentos na temporada passada, o Vitória utilizava isso. Só o Léo Gamalho mais isolado à frente, com 4 homens chegando e um volante ali de contenção, que no caso desse jogo foi o De Luca. Então o Ceará tem ali uma boa oportunidade com o Saulo Mineiro, que ele cria de fora da área, mas depois disso, tem até uma recuperação boa de bola, com o Pulga, interessante, mas ele perde a passada e o Gabriel Brazão acaba fazendo a defesa. Depois disso, o Ceará meio que deu uma cochilada, deu alguns moles na saída de bola, começou a dar terreno para o Santos. E aí, meu amigo, numa bola parada, o Richard, né, que tinha feito uma grande defesa no chute do Juliano, entrando de cara, acabou, na minha visão, chegando um pouco tarde na bola, se atrasando um pouco na hora de fazer a defesa. E aí o Otero, que é também um especialista, cobra bem falta, conseguiu marcar o gol dele na Arena Castelão. O Ceará, no segundo tempo, principalmente, acho que poderia ter tido, né, mais um pouco de ousadia. Foi um time ansioso, acima de tudo. Saulo Mineiro, em diversos momentos, tenta. 2 vai ao gol, as outras descoordenado, passando longe, tendo ali uma oportunidade de passar para o companheiro, não dando a bola, né, não fazendo com que a jogada avançasse. Inclusive o Léo Condé fala sobre isso, né, na coletiva dele. Foi um Ceará muito afoito no segundo tempo. Depois que o Santos principalmente perdeu, o jogador poderia sim ter tido mais calma. Lembrando que o alvinegro praiano conseguiu a 3ª vitória dele, fora de casa. Tinha vencido o Avaí, a Ponte Preta, conseguiu o triunfo e aí assumiu, né, a liderança do campeonato. Pois é, Hugo, é isso, né, cara? O Santos demorou a engrenar na competição, mas o Ceará também deu mole, né, cara? O Ceará não conseguiu se encontrar. Eu já vejo alguns pontos do Léo Condé, a gente vai já ouvi-lo aqui na entrevista que ele deu, já é bem mais lúcida do que o que o Mancini apresentava, na minha visão. Mas em relação à partida em si, Ceará e Santos, Hugo? O Ceará foi bem melhor do que o Santos, né, de objetividade. Como o Alisson falou no começo, só no começo do jogo, a gente olhando aí os melhores momentos, foram 4 oportunidades que o Ceará criou, né? Só que o Ceará esbarra numa situação onde a gente pode admitir de jogadores que não são profissionais. De quem é profissional, não dá para entender o Pulga perder tantas oportunidades. O Saulo Mineiro ser chamado de cavalo, é muito forte, é doido, é não sei o quê, passa da bola e tal. Mas eu acho que chegou o momento, né? Acho que não dá mais para poder vocês dar essas desculpas. São os 2 caras responsáveis pelos gols do Ceará, podemos dizer. Né? São os 2 atacantes que, por exemplo, a torcida deposita uma confiança muito grande. O Saulo sai de uma partida de 3 gols para poder fazer 2 horríveis. Né? Então não dá para poder você chegar e admitir uma situação dessa de um jogador profissional de futebol. Vendo aí os lances, principalmente que envolveram o Pulga, né, a gente vê um descontrole emocional do garoto já num momento onde ele não era para ter esse tipo de comportamento. Você vê essa bola, ele não consegue chegar, divide com o goleiro, perde. Se você vê o lance passado, o Ceará toma a bola, ele em 2 toques, ele não dá proporcionalidade a corrida versus condução de bola, perde de novo. Né? Então o Ceará vem esbarrando muito na falta de concentração ou competência dos seus atacantes. Você vê que o Ceará até cria, chega ao campo adversário, faz as viradas de jogo, por exemplo, que precisa. O Ceará nessa jogada, ó, ele troca passe e chega à finalização, só que a finalização não tem força, não tem direção, né? Então falta essa concentração. Por falar em relação ao Condé, a gente vê sim o dedo do treinador no esquema de jogo,
quando você observa que alguns jogadores ficam nas suas posições corretas. Isso já é um grande avanço, porque você via, por exemplo, na época do Mancini, volante de lateral, lateral sendo atacante e por aí vai, né? E aí você conseguir trabalhar o material humano. Isso até para os atletas é bom, porque os atletas eles sabem que não vão tentar desempenhar funções onde eles podem ir mal e a torcida cair em cima, porque isso é um outro problema. Jogar no Ceará hoje, né, até 15 minutos do primeiro tempo, se der tudo certo, ok. Depois dos 15 minutos, todo mundo vira perna de pau. Então, é uma situação delicada, mas que, como eu falei aqui, não tinha outro nome melhor para assumir o Ceará do que o Léo Condé. Eu concordo plenamente. Ele é um cara especialista na Série B, ele é um cara especialista em times que não está tendo, nesse momento, grandes investimentos para formar times compactos, que é o que o nosso futebol precisa. Porque, assim, 5 anos de Série A para o Ceará mal acostumou o torcedor. 6 anos de Série A mal acostumou o torcedor do Fortaleza, que querem, às vezes, coisas que ainda não estão palpáveis para os nossos clubes, entendeu? É uma exigência exacerbada em relação aos dois clubes. Eu sei que há incompetência, eu sei que há tomada de decisões erradas, mas em relação ao Ceará, se não tiver calma, se não tiver paciência, a situação só piora. Você vê que, por exemplo, os bastidores deram um tempo, né? Você não vê mais, né? Aquelas coisas ridículas que a gente via, aquelas brigas e tal, o Ceará fica mais tranquilo para trabalhar. Isso reflete dentro do campo. E com a chegada do Léo, eu tenho certeza que o Ceará vai entrar nos trilhos e aí vai começar a ser competitivo para entrar no G4, ficar por ali e aí se manter e quem sabe subir e o Ceará mudar realmente de patamar. Inclusive, ele falou, o Léo Condé, analisando o resultado contra o Santos. A gente conseguiu fazer um bom primeiro tempo, um primeiro tempo onde a gente conseguiu ter uma boa posse de bola, uma boa iniciação. A gente proporcionou muito pouca situação de gol para o Santos. Foi uma saída de bola errada ali, que a gente perdeu a bola e originou uma boa finalização, uma boa intervenção do Richard. E depois a falta, onde eles têm talvez um dos melhores batedores de falta hoje do futebol brasileiro. A gente comentou muito para evitar esse tipo de jogada. Mas o principal foi que talvez se a gente tivesse conseguido fazer o gol nas 2 boas chances que a gente teve, uma boa finalização do Saulo, depois uma boa intervenção do goleiro, depois tivemos ali uma situação com o Eric, que a bola escapou, adiantou um pouquinho. Talvez se o lateral do Santos fosse expulso, né, no lance que ele fez a falta ali no final do primeiro tempo. Mas, no todo, assim, foi o primeiro tempo que atendeu, a gente conseguiu circular bem a bola, achamos passe entre linhas, eu pedi muito para que eles fizessem isso, que eles tivessem coragem de arriscar, de trabalhar a bola dentro do campo do Santos. Talvez no penúltimo passe ali pecou um pouquinho. Voltamos para o segundo tempo, dentro da ideia de manter essa proposta, de subir um pouco as linhas de marcação, pressionar a saída de bola do Santos. E a gente teve controle quase que o segundo tempo inteiro. O Santos chegou 1 ou 2 vezes só com perigo, também por erro nosso de saída de bola. Mas depois da expulsão, a ideia era colocar mais um centroavante de área, como entrou ali o Kaique, era a gente trabalhar, circular a bola e tentar entrar com alguns cruzamentos, porque o Santos a gente sabia que iria fechar bem a entrada da área. Mas a equipe acabou ficando um pouco ansiosa, tentou forçar de qualquer maneira, buscou alguns chutes ali que talvez se tentasse uma combinação de jogada, um jogo mais apoiado ali, talvez a gente teria mais clareza para finalizar em gol, né? No todo a gente lamenta muito o resultado, mas dá um alento. A gente está chegando agora, como eu falei, a gente sabe que tem coisas boas que foi feito pelo Mancini, a gente também vai aos poucos colocar nossas ideias. Eu acho que a gente pode sim fazer uma competição consistente. Ok, Ceará joga quando mesmo? Ceará vai enfrentar o Paysandu lá na Curuzu, na próxima sexta-feira, dia 12 de julho, às 21h30. Jogo também difícil, mas o Alvinegro tem condições de vencer mesmo jogando fora de casa. Inclusive, coloca em tela também a Série B, a tabela de classificação da Série B, para a gente já fazer essas análises, inclusive, desse próximo jogo. O Santos assumiu a liderança, América Mineiro é o segundo colocado, Vila Nova e Sport completam o G4. O Ceará ainda está em 11º colocado, precisando vencer o Paysandu na sexta-feira que vem. Z4, CRB, Brusque e Ituano
E Guarani, acredito que por mais que seja lá na Curuzu, o Ceará hoje tem mais time do que o Paysandu e consegue vencer esse jogo. É o mínimo que a gente espera, né, Alisson? É o mínimo. Esquecer aquelas partidas diante do Brusque, que era um adversário bem impossível vencer e não aconteceu. O Vila Nova também, principalmente a Ponte Preta. Hoje a gente vê o Vila Nova, estava atrás do Ceará naquele momento, figurando o G4 e bem. O Ceará tem esse Paysandu que venceu apenas um jogo em casa e 5 empates. É um time que vem de cara, mas não perdeu também. Vem de cara o resultado, né? Mas também não consegue êxitos importantes fazendo, né, da sua casa um grande alicerce. É um time que tem essa dificuldade. Ali na terceira, quarta pior campanha como mandante. Então o Ceará é esquecer aqueles jogos, né, que realmente se viram como uma lição, mas é outro treinador, né, Hugo? Então é outra dinâmica. E o Léo Condé, aliado a ele, trouxe isso, né? Essa importância de em casa fazer esse presente à torcida como foi. Vale destacar que quando o Santos abre o placar, a torcida a todo instante continuou apoiando a equipe, exceto o Castilho que está de saída, né? Entrou mal, acabou sendo vaiado. E fora de casa, a Série B é isso, é buscar pontos, principalmente quando você tropeça contra adversários em casa, brigando direto pelo acesso. Pois é, não está tão ruim a situação do Ceará. A questão é que o Ceará não está conseguindo jogar, produzir jogo. Não está com futebol agradável, mas é o 11º colocado com 19 pontos, está a 4 pontos do G4. Então, assim, não está de todo ruim. Acontece que aqueles que estão acima do Alvinegro também estão a 4 pontos, 3 pontos, 2 pontos do G4. Então, esse embolo ou esse embolar da Série B é que pode complicar o Ceará. Por isso que precisa produzir, por isso que precisa jogar um pouco mais. E eu acredito que, debaixo do comando técnico de Léo Condé, o Ceará volte a apresentar um bom futebol, tá? Quero falar agora de Série C do Campeonato Brasileiro. Vamos de Ferroviário, que recebeu Volta Redonda, líder da competição, perdeu por 2-0. Tem os gols aí, mas eu já chamo o Hugo do Vale para comentar em cima sobre mais uma atuação do Ferroviário debaixo do comando técnico do Paulinho Kobayashi. Preocupante, né? Mesmo sendo contra o Volta Redonda, que é um dos destaques da competição. Falo a mesma coisa que falei sobre os times da Série D. O Ferroviário com um agravante, né? Ele termina 2023 campeão da Série D, com um time compacto, com um time ajustado, com um treinador que entende o elenco. E aí acontece aquilo que acontece no futebol, que é natural, né? Um time de maior investimento faz ali uma proposta, levou não só o treinador, mas 7 jogadores. E aí é onde eu acho que aconteceu o erro do Ferroviário, foi justamente na recomposição. Quis mudar todo o planejamento, né? Quis mudar todo o plano de jogo que o Ferroviário tinha para poder iniciar o ano, né? E aí é pouco tempo. O futebol brasileiro não tem pré-temporada. O Ferroviário não é um time de estrutura para formar um outro de um ano para o outro, principalmente tendo só 2 meses para trabalhar. Nada contra o Matheus Costa, que veio como treinador, nada contra o Copertino, que veio como treinador, mas é justamente essa ideia, né? A ideia do jogo que foi mudada. E aí jogadores diferentes, fora do perfil, né? O Ferroviário que teve como característica, tanto no título, né, de 2018, como no título também do ano passado, ter jogadores regionais, jogadores mais próximos da realidade do clube, com o mesmo pensamento do Ferroviário, que é subir. Treinador Marcelo Vilar, 2018, treinador Paulinho Kobayashi, 2023, conhece o futebol cearense. Então eu acho que o erro foi aí. E o Ferroviário começou a se ajustar quando ele traz o Raimundo Wagner para a sua comissão técnica, seja para ser coordenador ou seja para ser treinador. Tanto que, muito ruim dentro da competição, o Raimundo Wagner consegue 2 vitórias. E ele fez uma coisa simples, foi trazer a base do time que foi campeão do ano passado para poder jogar, para fazer o mínimo, que é justamente trazer de volta aquele planejamento de jogo. Vem o Copertino e aí ele quer dar uma mudada. E aí o Ferroviário sofre de novo. E aí bota para fora, chega o Paulinho Kobayashi, que está disponível novamente. Então é tempo. Tempo são 2 coisas que o Ferroviário precisa. Tempo e humildade. Não dá para pensar em acesso, na minha opinião. É pensar em se manter na Série C. Já é um campeonato que o Ferroviário já conhece. Planejar, se manter e aí no próximo ano fazer melhor. Tanto de contratações quanto de modelo de jogo, que hoje está fazendo muita diferença dentro do futebol. Quando você se encaixa num modelo de jogo
num plano de jogo, numa administração, não adianta você querer mudar do dia para a noite. Porque senão vai acontecer o que aconteceu com o Ferroviário e o que está acontecendo, por exemplo, no Fluminense. Então, independe de série. Esse pensamento, se ele acontecer dentro do futebol, o fracasso está bem pertinho. E beleza, o Paulinho Kobayashi falou com a gente sobre essa partida. Falou? Falou. Tenho certeza que ele falou. Cadê? Paulinho Kobayashi, vai, roda a sonora dele aí. O Ferroviário volta a campo contra o Ipiranga. Então bota o próximo jogo do Ferroviário aí contra o Ipiranga. Podemos tirar o mérito do adversário. O adversário aqui tem méritos, por isso que ele está lá em cima, está brigando entre os primeiros colocados. Nós não podemos achar que só nós que erramos. O adversário também tem qualidade. Criou algumas situações. Eu acho que talvez se nós tivéssemos diminuído um pouco mais o espaço, talvez não tivesse deixado com que eles evoluíssem no nosso campo, coisa que nós fizemos no segundo tempo. Nós já marcamos ele um pouquinho, numa linha um pouquinho mais alta. Quando nós voltamos para o segundo tempo, que eu pedi para os jogadores encaixar um pouquinho mais a marcação, talvez esse primeiro tempo que nós não conseguimos fazer aquilo que nós deveríamos fazer desde o início. Ok, esse é Paulinho Kobayashi. O Ferroviário volta a campo contra o Ipiranga em Erechim, no Rio Grande do Sul, na quarta-feira, 17 de julho, às 20 horas, tá? Deixa eu rodar agora o Floresta. Eu quero falar sobre o Floresta, que foi até Porto Alegre e empatou em 0-0 com o São José no estádio Francisco Noveleto. O Floresta, que com esse empate, saiu da zona de rebaixamento, né? Coloca já a tabela da Série C pra gente, por favor. Tá aqui, ó. O Volta Redonda, Atlético, São Bernardo e Botafogo da Paraíba. O Floresta, que saiu da zona com esse empate, é o 16º, Ferroviário é o 15º. Alisson Queiroz, fala pra gente sobre o Floresta. Floresta que tem, né, o comando do Marcelo Cabo, treinador experiente, assim como o Paulinho Kobayashi. Concordo com tudo que o Hugo disse em relação à equipe do Ferroviário, apesar de estar vindo, né, nesse processo de recuperação. Nos últimos 5 jogos, 3 derrotas, isso é um ponto negativo para a equipe do Ferroviário, apenas uma vitória e um empate. Já o Floresta vem conseguindo, né, venceu o Náutico fora de casa, uma equipe que vive em um momento de crescente, apesar de ainda estar ali próximo à zona de rebaixamento. Mas eu acredito que tanto o Ferroviário como o Floresta, conseguindo manter, e aí ter um trabalho mais de organização, possa vir em 2025 mais forte. É como o Hugo disse, ter um pouco de humildade nesses momentos é importante. Acredito num trabalho melhor na temporada que vem. O Ferroviário, o alicerce dele na temporada passada era a defesa. Esse ano é a pior do campeonato. O time tomou goleada do São Bernardo, do ABC. Então as equipes cearenses, sabendo jogar o jogo dentro da Série C, da competição, pode sim permanecer e quem sabe na próxima temporada virem mais forte. Não estou jogando a toalha, mas pelo nível de classificação, tentar fugir desse Z4 no primeiro momento. Depois, quem sabe, um G8. Beleza, o Floresta volta a campo contra o Esportivo Alagoano no estádio Rei Pelé. E falar em volta, tá aqui, contra o CSA, agora me pegou. Não, deixa eu ver aqui. Não. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo, Centro Esportivo Alagoano. CSA. Ó, inclusive, quem volta também em outro momento é meu parceiro, Alisson. Cadê a câmera, rapaz? Alisson Queiroz, valeu, cara. Obrigado. Agradeço a participação mais uma vez. Um abraço, tamo junto. Show de bola, cara. Então, até a próxima, se Deus quiser. Esse aqui é o Hugo do Vale, viu? Nosso parceiro. É nóis. É nóis. O do Vale tá contigo, cara. E aí, o Floresta agora vai encarar o CSA, né, meu irmão? Cara, pro Floresta, eu acho que tem o mesmo enredo do que a gente falou do Ferroviário, né? Uhum. Na verdade, o Floresta, em muitas situações, até se colocou numa situação melhor do que o Ferroviário, principalmente em condição financeira. Quando você tem algumas contratações que o Floresta fez, William Oliveira, Wesley, né, jogadores que já passaram pelo Ceará, inclusive ganharam títulos importantes, com salários consideráveis, né? É mais um também que entra na lista de um planejamento que não rolou, né? Principalmente com o treinador, né? Principalmente com os jogadores, né? Tem o Marcelo Cabo, que é um bom treinador, mas o retrospecto é bem abaixo, né? Mas se manter também dentro da competição, a gente viu ali na tabela, ele está fora da zona de rebaixamento, mas tem times que têm jogos a menos que podem assustar ou então ameaçar o Floresta. Então ter humildade, pé no chão, saber que precisa jogar, principalmente em casa,
de forma mais inteligente e se manter e planejar melhor um 2025. Hugo, tá tão perto? Pois é, são 7 jogos. Mas, para a situação que está de organização dos times, eu acho difícil estar brigando para passar de fase. É verdade. Cara, vamos falar de Campeonato Cearense Sub-20. Eu quero te convidar para a gente falar sobre o masculino Sub-20 no Campeonato Cearense, porque tem uma equipe que está fazendo diferença, rapaz. Juventus está com 100% de aproveitamento. Eu recebo aqui o técnico Diego Gomes. E aí, campeão? Satisfação de te receber aqui no Resenha de Artilheiro. Como é que tá? Beleza? Obrigado, João. Vem de longe, né, macho? Tu vem lá das quebradas, vem de onde? Xeramobim. Fala, meu Deus do céu. Um pouquinho distante, né? Já veio hoje, volta hoje, não? A gente veio hoje, chegou agora há pouco tempo. E daqui a pouco, quando encerrar, a gente está voltando para a gente voltar às nossas atividades lá, né? Legal. Hugo do Vale, nosso comentarista. Tudo cara, bem, tudo bem, prazer. professor? Tudo bom? Então primeiro, parabéns, né, pela participação dentro da competição. A gente que acompanha, né, o Campeonato Cearense, fazemos os jogos aí pela federação, pela FCF TV, a gente vem acompanhando realmente o crescimento. Falar um pouquinho, né, João, do Juventus, que é de Quixeramobim. Na verdade, vocês só treinam lá? Ele é de Fortaleza, e aí na parceria, né, com o Quixeramobim, levou para lá. Hoje é sediado em Quixeramobim, né? Eu estou vendo aqui o grupo de vocês, tá? Juventus, com 5 jogos, 5 vitórias. Sim. Primeiro colocado. Santa Cruz é o segundo. São Gerardo, que eu joguei lá já no São Gerardo. É o terceiro colocado. Quem mais? O Atlético. Atlético, né? O Atlético e o Alvinegro. E o Alvinegro. Pronto, esse é o grupo de vocês e o Juventus está com 100% de aproveitamento, líder da competição. A gente vem fazendo esse trabalho, né? Mas, como outro, né? A gente não caiu aqui de paraquedas, né? Legal. Eu tenho a história também como ex-atleta de futebol. Minha base foi no Fortaleza Esporte Clube, né? Onde eu passei 5 anos lá. Tive o meu primeiro técnico, foi o finado Jurandir, né? E aí depois teve, né? Zete, depois teve Daniel Frasson, teve até o próprio Dorival Júnior também, né? Na nossa época lá, minha época eu, Ari, Osvaldo, Anderson, Guto, Leandro. Então uma safra muito boa que a gente jogou a copinha, né? Em seguida, quando a gente retornou, todos foi pro profissional. Douglas, goleiro, que hoje ainda está na ativa, né? No Ferroviário, né? É uma galera muito, muito boa mesmo, né? Que legal. A gente conversou, inclusive, com o Leandro Santos, né? Santos, sim. Teu parceiro grande parceiro, a gente morou junto na sede, né? Aqui lá a gente ainda troca um papo, né? Bate um papo, lembra da época, né? Que a gente teve lá, muito, muito bom, ficou uma amizade muito boa, né? Então, Diego, só aproveitando que você está falando do Fortaleza, né? Como é você que participou daquele Fortaleza, daquela época, né? Que passou por tantas dificuldades e tudo, como é que você enxerga hoje esse Fortaleza com esse excelente treinador que hoje é renomado nacionalmente, Juan Pablo Voivoda? Faz um comparativo pra gente, você que esteve lá dentro, e aí você enxergar o Fortaleza hoje nessa situação. Eu costumo dizer que teve uma mudança da água por vinho, né? Nosso ponto de vista, né? Mudou muito, né? Mudou para melhor, né? Costumo falar muito que passagem também do Rogério Ceni, né? E como importante, de outros treinadores também, mudou muito estruturalmente, né? Isso conta muito, né? Então vem numa evolução muito grande, muito bacana mesmo. Eu andei ano passado lá, que a gente estava com o feminino também, Calouros do Ar, e eu andei no CT do Ribamar Bezerra, estrutura bacana mesmo, negócio de primeiro mundo mesmo. Eu fiz inclusive o jogo sábado, acho que foi Fortaleza e Terrimar, né? Foi, uma sonora no goleada 20, lá, foi. Né? Foi 14-0. 6 gols do Fortaleza. Esqueci do rapaz lá. O Robinho, acho que o Robinho fez... O Daniel fez 6 gols. Daniel fez 6 gols. O centroavante, né? Sobre o Juventus, você fala dessa parceria com o Quixeramobim. Você fala que o time é daqui, base de Fortaleza. Mas há também essa sinergia para poder aproveitar, por exemplo, os garotos lá de Quixeramobim, está aparecendo muita gente lá para se prontificar, para se colocar, está conseguindo aproveitar alguém. Nosso plantel hoje ele é 80% Quixeramobim, né? Opa, coisa boa. E aí os demais é ali a região próxima, né? Cidades próximas. A gente fez, na nossa preparação, a gente fez muitos amistosos nas cidades ali no Sertão Central, que eu acho que o único representante do Sertão Central é a gente, Legal. Né? Então, a gente conseguiu ali garimpar, né, trazer e juntar com o pessoal da casa, né? Isso. E a gente está conseguindo fazer essa campanha, né, que vem sendo muito, muito boa.
E a água é boa, viu? Porque o Yarley é de lá, né? A gente tem vários craques que passaram, né, na nossa época. Tem a minha, tem a do Guto, tem do Yarley e mais alguns que assim... O Guto, você fala o volante ou o lateral? O Guto, lateral esquerdo. O lateral esquerdo, tá. A gente veio junto pro Fortaleza. Legal. O Guto que ainda tá jogando ainda tá no, né? Iguatu. Tava no Iguatu, jogou no Pacajus também, Foi também, ainda tá na ativa, muito né? bom jogador, inclusive. Muita qualidade, né? A gente sempre defende aqui, né, a base. E a gente sempre fala... Sim, importantíssimo. A gente sempre instiga as pessoas a acompanhar um pouco mais, porque tem muita qualidade, né? E aí, no Juventus, inclusive, tem atletas, aí tem, que a gente já acompanhou mais de perto, recentemente, o Acopiara, que fez uma bela campanha de Sub-17 e agora está no Sub-20 também fazendo uma campanha interessante, né? Então, é muito legal. Só para... Pois não, pode falar. A campanha deles, a gente está parecida com a nossa, né? Exatamente. No geral, né? Eles estão em primeiro, acho que é por conta de saldo de gol, e a gente está em segundo. 5 vitórias. Então, assim, meio parecido. Fala um pouquinho para a gente da importância, né, dessa chegada dos times realmente do interior, né? A gente está vendo que, por exemplo, na Série A do Campeonato Brasileiro, ou Campeonato Cearense, a região metropolitana está tipo que invadindo o espaço dos times do interior. E aí a chegada desses novos times, né? Isso é importante. Para inserção, né? Inclusão, inclusive. Sim. Ano passado a gente fez um trabalho com o Calouros do Ar. O Calouros do Ar foi para Chernobyl, na Série C, e aí a gente conseguiu ficar em terceiro lugar, quase conseguindo um acesso para a Série B, né? Então isso aí motivou muito. O Quixadá, que estava há muito tempo fora, né, do cenário do futebol cearense. Que está bem na Série B, né? Esse ano os caras conseguiram voltar, né? Então isso foi muito bom para as próprias cidades, né, ali mais próximas, voltar a ter esse movimento, né? Muito importante, né? A gente ter, você tem ali próximo, você tem Boa Viagem, você tem próximo ali os times que tiveram já no cenário. Uma história do futebol. Isso. Muito importante, né? Show de bola. Esse é Diego Gomes, atualmente técnico do Juventus, sub-20 do Campeonato Cearense, 100% de aproveitamento, mas já foi atleta, né? É um ex-atleta, jogou no Fortaleza em uma geração espetacular do Fortaleza, né, cara? Diego, só para a gente finalizar, assim, existe essa rivalidade, né, entre aspas, dizer que o cara que é ex-jogador, for treinador, tem uma diferença, quem não foi também tem as suas particularidades, mas faz a diferença, né, cara? Quem esteve no campo, para poder passar principalmente para a base, né? Por você trazer essa experiência para esses meninos. Eu acho assim, eu gosto de contar muito porque você tem história, né? Você passar por atleta, né? Então o atleta se espelha, pô, o professor aí foi jogador, jogou assim, nada contra ninguém, Dá né? um respeito, né? Já tem um respeito a mais, né? O atleta já olha para você, pô, o professor passou ali, então ele tem a história, né? Isso. Então acho que o que ele está me passando aqui, eu acho que é uma coisa certa, né? E às vezes divide muito, né, opiniões, mas cada qual tem a sua opinião, né? Mas para mim, muito gratificante. Já tive dentro lá das 4 linhas, hoje estou fora, mas com um trabalho já mais diferente, né, como técnico hoje, mas a gente vem nessa constância aí, vem, graças a Deus, só evoluindo, né? Rapaz, o Claudio Costa era para ter pedido pelo menos um autógrafo do homem. Ele é torcedor do Fortaleza. Ele já está preparando ali já. Já está com o papel e a caneta na mão. Diegão, obrigado, meu irmão, a tua participação. Sempre obrigado, muito legal. Vai agora, não quero viu? bater um retrato ainda contigo aí. Pronto, obrigado. Prazer, só um agradecimentozinho, claro, pode fica à ser? vontade. À vontade. Nosso amigo Zé Wilson está aqui com a gente também. Dr. Rômulo, advogado também, né? Foi quem nos deu a oportunidade de voltar ao futebol, né? Que a gente estava um pouco afastado, né? De outras atividades, mas aquela coisa, tá no sangue, né? Quando fala de uma coisa que a gente gosta, que a gente viveu isso, né? A gente consegue voltar tudo no tempo e começa a trabalhar no futebol de novo, né? Parabéns. Muitíssimo obrigado a todos e a gente está à disposição, tá bom? Show de bola. Hugo do Vale Parceiro, muito obrigado, hein? Valeu, João. Pera aí, fica aí. Já vai ter um retrato. O seu resenha de artilheiro está terminando. Produção, roteiro e edição, jornalista Paulo Sérgio Cordeiro. Concepção de conteúdo, jornalista Lúcio Gleison Uchoa. Edição de imagens, Luan Botelho. Engenheiro de telecomunicações e direção técnica, Isaac Garcia. Coordenação de comunicação geral da Câmara Municipal de Fortaleza, jornalista Renata Sampaio. Comentários hoje, Hugo do Vale e Alisson Queiroz. E também tinha uma participação especial do técnico do Juventus, Diego
Costa. A gente se encontra na próxima segunda-feira aqui na TV Câmara Fortaleza, canal 7.2, às 16h30. E na FM Fortaleza 90.7, toda segunda e sexta-feira, das 11 às 13 horas. Eu me despeço por aqui. Fique você e toda a sua família na paz de Cristo e lembre-se, seja memorável sempre. Valeu e tchau. TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você.